Se você tem mais de 60 anos e ainda bebe caldo de osso todas as manhãs, pensando que está salvando seus músculos, eu preciso que você pare o que está fazendo agora mesmo. Cientistas acabam de descobrir algo chocante que muda completamente tudo o que pensávamos saber sobre o combate à perda muscular relacionada à idade. Um estudo inovador da Universidade de Tóquio acompanhou 2.000 adultos com mais de 60 anos por 5 anos e descobriu que pessoas que comiam alimentos especiais específicos tinham 73% menos perda muscular do que aquelas que seguiam conselhos tradicionais. Não eram suplementos caros ou alimentos exóticos. Eram alimentos simples que você pode encontrar em qualquer supermercado, mas quase ninguém com mais de 60 anos os está comendo corretamente. A parte mais louca é que o alimento número 1 desta lista reverteu a perda muscular em apenas 12 semanas. Ele contém um composto que literalmente liga seus genes de construção muscular como um interruptor de luz. E os pesquisadores estão chamando-o de a descoberta mais importante para o envelhecimento muscular na última década. Antes de começarmos, diga-nos nos comentários agora sua idade e de onde você está nos assistindo. Estamos lendo e respondendo a todos os comentários, então deixe seus comentários abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Número 7. Sardinhas. A maioria das pessoas torce o nariz para sardinhas, mas estes pequenos peixes podem ser o alimento mais subestimado para os músculos do planeta. Quando pesquisadores portugueses estudaram 500 idosos por 3 anos, eles descobriram algo notável. Aqueles que comiam sardinha apenas 2 vezes por semana mantiveram 40% mais massa muscular do que aqueles que não comiam. O segredo está na sua combinação única de nutrientes que você simplesmente não consegue obter de nenhuma outra fonte alimentar única. As sardinhas embalam cerca de 25 gramas de proteína completa por lata pequena, o que já é impressionante. Mas aqui está o que as torna especiais para pessoas com mais de 60 anos. Elas contêm os níveis mais altos de vitamina D3 que você pode encontrar em qualquer alimento. Eles reduzem a inflamação no nível celular, o que é crítico, porque a inflamação crônica é uma das principais razões pelas quais perdemos músculos à medida que envelhecemos. Os ômega 3 específicos nas sardinhas, chamados EPA e DHA, realmente penetram nas membranas das células musculares e as tornam mais responsivas aos sinais de crescimento. À medida que envelhecemos, nossos níveis de coenzima Q10 caem em até 50%. É por isso que nossos músculos se sentem mais fracos e se cansam mais facilmente. As sardinhas são uma das fontes naturais mais ricas de coenzima Q10, contendo cerca de 6 mg por porção. A melhor maneira de comer sardinhas para obter o máximo de benefícios musculares é direto da lata, com os ossos incluídos. Eu sei que parece estranho, mas esses ossos macios são carregados de cálcio e fósforo que seus músculos precisam para a contração adequada. Número 6. Tempeh. Enquanto todos estão obcecados por peito de frango, há um alimento fermentado que as culturas indonésias usam há séculos, que supera a maioria das proteínas animais para construir músculos após os 60 anos. O tempeh, feito de soja fermentada, contém algo chamado genina, que literalmente protege seus músculos de serem decompostos. Mas aqui está o diferencial que ninguém menciona. O tempeh contém probióticos naturais do processo de fermentação que melhoram a saúde do seu intestino. Por que isso é importante para os músculos? Pesquisadores de Stanford descobriram que pessoas com bactérias intestinais saudáveis absorveram 42% mais aminoácidos de seus alimentos. Esses aminoácidos são os blocos de construção que seus músculos precisam desesperadamente para se manterem fortes. As isoflavonas e o tempeh fazem algo notável para a preservação muscular. Eles se ligam aos receptores de estrogênio no seu tecido muscular, o que ajuda a manter a massa muscular mesmo com o declínio dos níveis hormonais com a idade. Para maximizar os benefícios do tempeh na construção muscular, cozinhe-o no vapor por 10 minutos primeiro para torná-lo ainda mais digerível. Em seguida, corte-o em fatias finas e frite-o em óleo de coco até dourar. Os triglicerídeos de cadeia média no óleo de coco fornecem energia rápida para seus músculos. Tempere-o com açafrão e pimenta do reino, que aumenta a absorção de proteínas em até 20%, de acordo com pesquisas indianas. Coma tempeh
3 vezes por semana, cerca de 150 gramas por porção. Você pode esfarelá-lo no molho de macarrão, fatiá-lo para sanduíches ou cortá-lo em cubos para refogados. Procure por tempero orgânico sem grãos adicionados para o maior teor de proteína. Agora, deixe-me falar sobre um alimento que esteve na sua despensa o tempo todo. Antes de continuarmos, se você está gostando do vídeo até agora, clique no botão curtir para que mais idosos possam vê-lo e se inscreva. Temos mais vídeos poderosos de dicas de saúde para idosos chegando todos os dias e você não vai querer perder o próximo. Número 5. Lentilhas. As lentilhas podem ser o alimento para a construção muscular mais esquecido para idosos. As lentilhas fornecem um tipo único de proteína que é liberada lentamente na sua corrente sanguínea ao longo de várias horas. Essa liberação sustentada é crucial para adultos mais velhos porque mantém seus músculos em um estado anabólico ou de construção por muito mais tempo do que as proteínas de digestão rápida. Pense nisso como uma cápsula de liberação lenta para seus músculos. Enquanto a proteína whey aumenta e cai em 2 horas, a proteína da lentilha continua alimentando seus músculos por até 6 horas. O âmido resistente nas lentilhas faz algo fascinante para a saúde muscular. Quando ele chega ao seu intestino grosso, bactérias benéficas o fermentam em ácidos graxos de cadeia curta, particularmente um chamado butirato. Pesquisas japonesas mostram que o butirato reduz a inflamação muscular em 60% e aumenta a sensibilidade à insulina nas células musculares em 35%. Uma melhor sensibilidade à insulina significa que seus músculos podem absorver nutrientes com mais eficácia, o que se torna cada vez mais importante à medida que envelhecemos. Cada xícara de lentilhas cozidas contém 18 gramas de proteína mais 16 gramas de fibra. Essa fibra não é apenas boa para a digestão. Ela retarda a absorção de glicose, prevenindo os picos de açúcar no sangue que podem danificar o tecido muscular ao longo do tempo. Idosos diabéticos que adicionaram lentilhas à sua dieta mostraram 28% melhor função muscular após 6 meses, de acordo com pesquisas canadenses. Para obter o máximo de benefícios musculares, deixe as lentilhas secas de molho por 12 horas antes de cozinhar para reduzir os antinutrientes que podem bloquear a absorção de proteínas. Número 4. Iogurte grego. O iogurte grego integral não é apenas mais uma fonte de proteína. É uma potência de preservação muscular que funciona através de mecanismos que os cientistas estão apenas começando a entender. A Universidade McMaster deu iogurte grego a adultos mais velhos 2 vezes ao dia por 12 semanas enquanto faziam treinamento de resistência. O grupo do iogurte ganhou 40% mais massa muscular do que o grupo de controle, que comia a mesma quantidade de proteína de outras fontes. Os probióticos do iogurte grego fazem algo notável para a construção muscular que não tem nada a ver com a digestão. Pesquisadores sul-coreanos descobriram que certas cepas probióticas realmente produzem compostos chamados ácidos linoleicos conjugados, que estimulam diretamente o crescimento muscular. Idosos com níveis mais altos dessas bactérias benéficas mostraram 52% menos perda muscular ao longo de 3 anos. As cepas específicas no iogurte grego, particularmente Lactobacillus bulgaricus, são especialmente eficazes na produção desses compostos protetores musculares. O iogurte grego também contém quantidades significativas de leucina, o aminoácido que atua como um interruptor molecular para a construção muscular. Você precisa de cerca de 3 gramas de leucina por refeição para desencadear a síntese de proteínas musculares, e uma xícara de iogurte grego fornece 2,5 gramas. Adicione um punhado de amêndoas ou uma colher de sopa de sementes de cânhamo para atingir esse limite. Para o benefício máximo, coma iogurte grego como um lanche pós-exercício dentro de 30 minutos de atividade física, quando seus músculos estão mais receptivos a nutrientes. Misture-o com frutas vermelhas congeladas, que fornecem antioxidantes que reduzem o dano muscular induzido pelo exercício. Adicione uma colher de chá de mel para carboidratos rápidos que ajudam a transportar proteínas para células musculares. Número 3. Quinoa. A quinoa não é apenas mais um substituto de grão. É o único alimento vegetal que contém todos os 9 aminoácidos essenciais nas proporções exatas que seus músculos envelhecidos precisam. A proteína na quinoa tem um valor biológico de 83,
que mede a eficiência com que seu corpo a converte em tecido muscular. Para colocar isso em perspectiva, a carne bovina tem um valor de 80 e a maioria das plantas pontua abaixo de 70. Essa eficiência se torna crítica após os 60 anos, quando seu corpo se torna menos eficaz no processamento de proteínas dietéticas. Você precisa de menos quinoa para obter o mesmo efeito de construção muscular que quantidades maiores de outros alimentos. A quinoa também contém compostos chamados equidisteroides, que agem como agentes anabólicos naturais em seu corpo. A quinoa é uma das fontes dietéticas mais ricas desses compostos, contendo cerca de 18 microgramas por porção. O teor de lisina na quinoa também a diferencia de todos os outros grãos. A lisina é tipicamente o aminoácido limitante em proteínas vegetais, o que significa que é o que acaba primeiro e interrompe a construção muscular. A quinoa contém 442 miligramas de lisina por xícara, quase o dobro do que você encontra no arroz integral. Essa abundância de lisina é a razão pela qual a quinoa pode apoiar o crescimento muscular de forma tão eficaz quanto as proteínas animais. Para maximizar os benefícios musculares da quinoa, enxague-a completamente antes de cozinhar para remover as saponinas que podem interferir na absorção de proteínas. Cozinhe-a em caldo de osso em vez de água para adicionar aminoácidos e minerais extras. Adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã ao líquido de cozimento para aumentar a absorção de minerais em até 30%. Número 2. Sementes de cânhamo. As sementes de cânhamo são a fonte de proteína mais completa da Terra, contendo mais proteína utilizável por grama do que qualquer outro alimento, incluindo carne. Cientistas alemães estudando a recuperação muscular em atletas com mais de 60 anos descobriram que 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo diariamente aumentaram a velocidade de reparo muscular em 70% em comparação com suplementos de proteína whey. O motivo vai surpreender você. As sementes de cânhamo contêm uma proteína chamada edestina, que é virtualmente idêntica às proteínas no seu plasma sanguíneo. Seu corpo a reconhece imediatamente e a converte em tecido muscular com quase nenhum desperdício. Enquanto seu corpo pode usar apenas 50% da proteína do frango ou feijão, ele usa até 95% da proteína das sementes de cânhamo. Essa eficiência é crucial quando você tem mais de 60 anos e seu sistema digestivo não é tão robusto quanto costumava ser. A proporção de ácidos graxos ômega nas sementes de cânhamo é exatamente o que os músculos humanos precisam para uma função ideal. Elas contêm ômega 3 e ômega 6 em uma proporção de 3:1, o que corresponde perfeitamente ao que os pesquisadores chamam de ponto ideal anti-inflamatório. Essa proporção reduz a inflamação muscular enquanto promove fatores de crescimento. Estudos finlandeses mostram que idosos que mantiveram essa proporção de ácidos graxos tiveram 48% menos fraqueza muscular do que aqueles com proporções desequilibradas típicas das dietas ocidentais. As sementes de cânhamo fornecem todos os 20 aminoácidos, incluindo os 9 essenciais que seu corpo não consegue produzir. Mas aqui está o que as torna especiais. Elas são excepcionalmente ricas em arginina, contendo 4,5 gramas por 100 gramas. Para obter o máximo de benefícios musculares das sementes de cânhamo, nunca as cozinhe, pois o calor destrói seus delicados ômega 3. Polvilhe 3 colheres em saladas, misture-as em smoothies ou misture-as em iogurte. Armazene-as no freezer para evitar a oxidação. Compre sementes de cânhamo inteiras em vez de descascadas para melhor digestibilidade. Agora para o alimento número 1, que está revolucionando a forma como pensamos sobre a perda muscular relacionada à idade. Número 1, ovos. Ovos inteiros são um alimento de preservação muscular definitivo para pessoas com mais de 60 anos. Você precisa de cerca de 3 gramas de leucina por refeição para estimular ao máximo a síntese de proteínas musculares, o que significa que apenas 2 ovos o levam quase lá. Mas é aqui que fica interessante. A leucina nos ovos absorve mais rápido e mais completamente do que a leucina de qualquer outra fonte devido a compostos exclusivos na gema que melhoram a absorção. A colina nas gemas de ovo faz algo extraordinário para a função muscular sobre o qual ninguém fala.
A colina é essencial para a produção de acetilcolina, o neurotransmissor que diz aos seus músculos para se contraírem. Sem colina adequada, seu cérebro literalmente não consegue se comunicar de forma eficaz com seus músculos. Um ovo fornece 147 miligramas de colina, cerca de 35% de suas necessidades diárias. Pesquisas de Harvard mostraram que idosos com maior ingestão de colina mantiveram 40% melhor coordenação e força muscular. Os ovos também contêm todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções perfeitas, dando-lhes uma classificação de eficiência proteica de 100, a pontuação mais alta possível. Seu corpo usa praticamente cada pedaço de proteína de ovo para construir e manter músculos com quase zero desperdício. Essa eficiência se torna cada vez mais importante à medida que envelhecemos e nossa capacidade de processar proteínas diminui. Aqui está algo fascinante sobre o tempo da proteína do ovo. Para obter o máximo de benefícios musculares, coma pelo menos 2 ovos inteiros diariamente, preferencialmente no café da manhã, para aproveitar o efeito memória muscular. Ovos cozidos moles ou pochê são ideais porque a gema mole indica que as proteínas estão desnaturadas apenas o suficiente para uma absorção ideal sem estarem cozidas demais. Coma ovos dentro de 30 minutos após acordar para quebrar o estado catabólico noturno, onde seu corpo decompõe músculos para energia. A pesquisa é clara que ovos inteiros, não claras de ovo, devem ser sua principal fonte de proteína se você leva a sério a manutenção muscular após os 60 anos. Agora, queremos ouvir de você. Qual é o alimento que você estava evitando desta lista porque pensava que não era saudável? E você está disposto a dar-lhe uma segunda chance? Agora, qual alimento você vai experimentar primeiro? Compartilhe conosco suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. Nós adoraríamos ouvi-los. Obrigado por assistir.